13. Marcos, capítulo de número 13. A gente vai estar lendo alguns versículos da Bíblia. Vamos ler esse aqui inicialmente. 13, versículo 19 ao 20. Vamos começar pelo 19, sim. Porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem haverá jamais. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Primeiramente, queria externar a minha gratidão a Deus por mais uma vez estar nessa casa, né? Estive aqui alguns meses atrás, não é? E foi uma bênção. Fico muito feliz pelo convite de retornar a essa casa. Agradeço a Deus pela vida do pastor Júlio, sua missionária, a sua esposa, a missionária Luciana, e estou aqui com a minha esposa Cristiane. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu sei que é uma dura responsabilidade pregar sobre escatologia diante da missionária Regina, uma grande expositora de escatologia, juntamente com o seu esposo, o pastor Carlos. Deus abençoe esse casal tão simpático, né, que nós aprendemos a amar, conhecemos há algum tempo atrás. Que Deus abençoe, missionária, pastor Carlos, e rever alguns irmãos aqui que já conheço de longas datas, né? Marcondes, Deus abençoe você, meu filho. Quanto tempo já, né? Nós éramos crianças quando aceitamos Jesus, né? Muito tempo lá em Quarteira. A missionária, a irmã Adriana, Deus abençoe, toda a família, irmão Adelso e os demais irmãos obreiros da casa do Senhor. Fico muito feliz de estar aqui neste momento. Meus amados, pregar sobre escatologia ou algum tema dentro do termo escatológico, ele é muito interessante, porque justamente são as visões e as predições do que irão acontecer. E a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela tem que estar realmente preparada. Nós nos preparamos, nós estamos caminhando a cada dia para o encontro com o Senhor, para o encontro com Jesus. E se não for por causa desse encontro, não valeria a pena estarmos aqui. Nós estamos aqui porque a esperança que nós temos é que um dia nós encontraremos com Ele nos ares. Segundo o que está escrito em Tessalonicenses, nós encontraremos com o Senhor nos ares, entre as nuvens. Será um dia, um momento maravilhoso. O que é a tribulação, ou a grande tribulação, melhor dizendo? A grande tribulação é o período em que o anticristo reinará sobre a terra. Ele perseguirá as duas testemunhas e perseguirá também os judeus e também cristãos, os judeus e gentios que não aceitarem o seu propósito, que não aceitarem o seu domínio. Então será um tempo de grande aflição, de grande tormento sobre a terra. E a pergunta e a questão teológica debatida em vários debates teológicos é: a igreja vai estar aqui ou não? A igreja vai estar presente quando esse anticristo estiver reinando? A igreja será perseguida, passará por essa grande tribulação também? Essas são as questões que envolvem muitos debates teológicos. Existem 3 linhas teológicas que falam sobre esse grande momento. Tem os pré-tribulacionistas. O que é isso, pastor? Me explica. Os pré-tribulacionistas é aqueles que acreditam que a igreja será arrancada, arrebatada. Foi pregado o arrebatamento do pastor Júlio aqui domingo passado. A igreja será arrancada, arrebatada da terra, e aí sim começará este período. Alguns teólogos, eles acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, que são os chamados mid ou mesotribulacionistas. E tem alguns que acreditam que a igreja passará por toda a grande tribulação e depois virá a vinda do Senhor. Isso são os chamados os pós-tribulacionistas. Mas de uma coisa, as 3 linhas têm certeza absoluta: Jesus virá novamente encontrar com a sua igreja. Grande tribulação.
a tribulação está resumida em 7 anos, né? O período de 3 anos e meio será o período de paz. Segundo o acordo que o anticristo vai fazer com toda a terra, vai ser um acordo financeiro, político, religioso, e em outras áreas também haverá. Só que, passado 3 anos e meio, ele quebrará essa aliança. Ele quebrará essa aliança e aí vai acontecer 3 anos e meio de grande aflição e 42 meses, como está predito nas Escrituras. E o que eu quero dizer para os irmãos é que a palavra tribulação, ela aparece 43 vezes na Bíblia. A palavra tribulação aparece 43 vezes na Bíblia. E essa tribulação se refere a circunstâncias, aflições, refere-se a dores, a lutas que todo crente passa, que todo cristão passa. Porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas ele também disse para termos bom ânimo. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que era importante a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nele, como diz Paulo, nós nos tornamos mais do que vencedores. Então, essas aflições, essas tribulações, é algo que faz parte do processo evolutivo, do processo de crescimento, de amadurecimento do cristão. Agora, a palavra grande tribulação, que é diferente, aparece somente 4 vezes na Bíblia. Tribulação 43. Grande tribulação só aparece 4 vezes na Bíblia. E o que é interessante é que dessas 4 vezes está se referindo a um período de grande tormento, de grande aflição, de grande luta, de grandes dores. E a pergunta que nós queremos, que nós entendemos aqui, é que, olha que coisa que nós temos que entender, que a pré-tribulação, ela só existe há cerca de 200 anos, mediante alguns critérios baseados nos textos bíblicos. Alguns teólogos entenderam que realmente, baseado nisso, a igreja não estará aqui presente. Porque nós já passamos essas aflições, essas tribulações, que é o amadurecimento, que é até a aprovação de Deus, a permissão de Deus e algumas coisas em nossas vidas para fortalecer a igreja, para que a igreja seja um povo realmente forte, um povo vitorioso, um povo que sabe enfrentar dificuldades. Deus quer um povo assim, Deus quer um povo que sabe lutar, que sabe guerrear, que sabe pelejar, que sabe olhar para os céus e falar assim: não, eu estou passando por isso, mas eu tenho um Deus que peleja por mim. Deus quer uma igreja realmente alicerçada de uma forma contundente, de uma forma que realmente entenda esse processo. Agora, a grande tribulação serão dores que está canalizada para as pessoas que não aceitaram a Jesus, para as pessoas para a maldade humana, para o pecado do mundo. Agora, se nós partimos do princípio que nós perseveramos, que nós somos pecadores, sim, mas nós negligenciamos o pecado, nós afastamos do mundo, nós afastamos das coisas que desagradam a Deus. E neste período nós estaremos aqui sofrendo junto com esses homens, com essas pessoas maldosas. Então pode parecer que não tem muito sentido a igreja estar presente. Eu quero dizer para os irmãos que uma boa parte dos cristãos evangélicos do mundo todo, uma boa parte, não vou dizer 100%, mas quase 100% acreditam na pré-tribulacionistas. Ou seja, nós acreditamos que a igreja será arrancada deste lugar para começar a grande tribulação. Essa é uma tendência dos que acreditam que Jesus tem um selo, tem um compromisso com a sua igreja de arrancá-la de uma forma milagrosa e poderosa para começar o período que vai julgar essas pessoas que negligenciaram a Deus, que negligenciaram a salvação e que se afundaram no mundo de pecado. Então nós partimos desse princípio. Agora, por que, pastor? Nós vamos lá. Esses teólogos, nós como somos pré-tribulacionistas, nós temos que acreditar então no que a Bíblia vai dizer antes de tudo isso. Eu vou chegar lá, onde que os irmãos vão, eu vou estar fazendo aqui uma introdução para chegar aonde realmente nós podemos acreditar que a igreja não estará aqui quando acontecer este grande momento de tormento que está escrito na palavra de Deus. Então vamos lá. Segundo, nós acreditamos que a igreja não vai estar aqui neste momento.
nós então somos pré-tribulacionistas. Então, se nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos na dispensação clássica da Bíblia, que são 7. E aí são 7 dispensações que eu vou explicar, juntamente com 7 alianças, que se desdobra em 2 no Éden. Então são 8 alianças. Não se preocupe, eu vou explicar tudo. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. É a dispensação que o homem não tinha consciência ainda, não tinha uma consciência, ele estava no jardim do Éden. A segunda dispensação é da consciência, onde que eles erram ao pegar o fruto, e há uma consciência, e eles têm um entendimento do seu pecado. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Quando o homem estava completamente corrupto, se corrompiam, a Bíblia diz que o homem era mau e maquinavam a maldade ao dormir. E aí Deus, ele dá o dilúvio, que nós sabemos. E depois temos a dispensação patriarcal, quando Deus chama Abraão para uma aliança. Depois de Abraão tem a dispensação da lei, que é outorgada a Moisés. E depois da dispensação da lei, temos a dispensação da graça, é a qual nós estamos vivendo, da graça ou da plenitude dos gentios. E depois temos a dispensação, que nós acreditamos, somos pré-tribulacionistas, acreditamos na dispensação do milênio. Então, pegaram aí 7 dispensações, mas em cada dispensação houve e haverá uma aliança. A aliança da inocência ou da aliança do Éden é a aliança edêmica e também a aliança adâmica. Edêmica é Deus tendo uma aliança com a natureza. Adâmica é Deus tendo uma aliança com o homem. Depois nós temos a aliança noética. Lembra do dilúvio que Deus deu? Deus dá o arco-íris e fala: essa é o símbolo da minha aliança, que não destruiria mais o homem com o dilúvio. Então a aliança noética. Depois nós temos a aliança abraâmica, quando Deus chama Abraão para um propósito específico, para que de Abraão formasse uma nação, pela qual dessa nação haveria de vir o Messias. Então há uma aliança abraâmica. Depois temos a aliança palestiniana ou palestina, que é com o povo de Israel. Deus dando uma aliança, formando um povo, pedindo para esse povo ser separado, pedindo para esse povo ser um exemplo para as demais nações, porque deste povo, dessa nação separada, com um único Deus, com um monoteísmo, que era Deus no centro de todas as coisas, para dar ênfase e para dar prioridade ao que haveria de vir. Então Deus tem essa aliança palestina. Depois dessa aliança no Sinai, Deus vai fazer uma nova aliança, uma aliança mosaica. Essa aliança mosaica, Deus vai determinar algumas leis, alguns preceitos para que o povo cumprisse. Os 10 mandamentos foram dados ao pé do Sinai, no Monte Sinai, mas dentro dos 10 mandamentos se ramificam outros mandamentos, outros decretos. São 613 ao todo, e nós vamos ver que esta lei mosaica era para conduzir um povo a um determinado lugar onde que Deus haveria prometido. Depois desse povo alcança essa terra prometida, Deus dá mais uma nova aliança, a aliança davídica. E o que Deus promete nessa aliança? Que esta aliança em Davi haveria de perdurar o trono, e do trono de Davi sempre haveria de sair um rei. É por essa razão que Jesus é chamado filho de Davi, não no sentido de filho, mas de descendente, no sentido humano. É por essa razão que esta aliança aqui, ela foi colocada de uma forma para que reinasse sempre, haveria de ter um reino colocado sobre a força e o poder de Deus. E depois dessa aliança, nós já vimos todas, essas alianças tiveram algumas falhas humanas, sim. Essas alianças, de alguma forma, elas falharam em alguns propósitos, não em Deus, mas no homem. Então eu falei das 7 alianças, mas falta uma. E esta última aliança, Jesus agora ele vem, ele cumpre seu ministério terreno, e aí ele chama os 12 apóstolos para celebrar a última ceia. E na última ceia ele fala, porque Jesus celebrou outras ceias, irmãos, mas Lucas vai dizer que Jesus esperava ansiosamente celebrar a ceia com os seus discípulos. E ele disse, na ceia, quando ele reparte o pão, ele fala: este é o corpo, é o meu corpo que é partido por vós. E quando ele pega o cálice, ele vai dizer algo maravilhoso para mim e para você.
porque este cálice é o cálice da minha nova aliança. Ou seja, uma aliança que não será jamais quebrada, uma aliança que é imutável, que ela é involúvel, que ela é absolutamente perfeita, porque ela foi feita com Jesus, ela foi feita em Cristo. Então esta aliança é que garante à igreja que Cristo está compactado e Cristo está colocado de uma forma que ele voltará para colocar essa aliança da forma como ele disse que colocaria. Então, irmãos, dessas 8 alianças, que são 7, mais uma desdobra no Éden. Então a aliança perfeita em Cristo. Então, se existe 7 dispensações, nós acreditamos, falta uma dispensação, que é do milênio. Se existe essas 7 alianças, no caso 8, porque desdobra no Éden, 7 alianças, e essa aliança ela é perfeita. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos aqui cumprindo uma aliança em Cristo Jesus, que é perfeito. E se ele garante para os seus discípulos que ele voltaria para buscar, porque na casa onde ele vai haveria muitas moradas, e ele mesmo disse: eu estou indo preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está prometendo aos discípulos de uma forma muito escatológica, que ele voltaria para arrebatar, para buscar a igreja, para estar com ele. Agora, entenda, se Jesus, ele deu essa promessa, tem uma aliança perfeita, tem uma aliança absoluta, que ele vai vir buscar a sua igreja. Então parte do princípio que no período da grande tribulação, nós estaremos com Cristo reinando, nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, nós estaremos com Cristo regozijando, porque nós perseveramos até o fim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós colocamos dentro desse princípio que Deus, ele coloca essa nova aliança para o homem. Então, irmãos, quando Jesus ele veio à terra, a Bíblia diz que ele, no seu ministério, foi perfeito. A Bíblia diz que Jesus ele tinha que nascer na cidade de Belém, para se cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2, que diz que pequena demais és tu para configurar dentre as nações, mas de ti sairá aquele que governará sobre toda a Israel. E nações de longe virão e adorarão e prostrarão, porque tem dito isso desde os tempos dos fins, desde a eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Então Jesus ele nasce em Belém para se cumprir a profecia, mas Jesus cresce em Nazaré. E Jesus, depois que cumpre o seu tempo de crescimento, ele inicia seu ministério. O ministério de Jesus inicia-se em Cafarnaum, na Galileia. Em Caná foi onde ele operou o seu primeiro milagre, mas o ministério que abrangente começa em Caná, começa na Galileia, em Cafarnaum precisamente, e Jesus vai andando por uns trilhos e mostrando a realidade dos tempos. Ele vai dizendo que está chegando o tempo, o reino dele, ele vai dizer para os discípulos, vai dizer para os fariseus, para os saduceus, os zelotes, os essênios: olha, o meu reino não vem de modo visível, para que vocês perguntem onde está ou deixa de estar, porque o meu reino está dentro de cada um de vós. As pessoas queriam um líder revolucionário, e Jesus veio mostrando que ele estava fazendo uma revolução dentro de cada pessoa, implantando o seu amor, o seu evangelho, a sua graça, o seu poder, preparando o homem para ser cada dia melhor na presença dele. E Jesus ele cumpre o seu ministério de uma forma profícua, uma forma plena, cabal, absoluta. O que eu quero dizer com isso é que Jesus ele promete para o povo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus ele tem uma promessa. E a promessa de Jesus, ela não cai por terra, ela permanece. Agora, vamos lá. Apocalipse capítulo de número 3, no versículo de número 10, nós vamos ler. Eu queria que os irmãos lessem comigo esse capítulo, para a gente fazer aqui uma colocação. Apocalipse capítulo de número 3, e o versículo de número 10. Que diz assim: porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei.
da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre toda a terra. No capítulo 3 de Apocalipse, vai aparecer pela última vez a palavra igreja. Depois deste momento que nós lemos aqui, de Apocalipse capítulo 3, onde aparece a palavra igreja, você não vai encontrar no livro de Apocalipse a palavra igreja, a não ser no final do livro. Dá para entender que a igreja não estará neste período de grandes dores, de grande aflição. Quando alguns teólogos acreditam que este versículo, quando está se referindo à destruição de Jerusalém. Não pode ser essa destruição de Jerusalém do ano 70. Por quê? Porque o livro de Apocalipse foi escrito cerca do ano 95 depois de Cristo, por João na ilha de Patmos. Então, nós partimos do princípio que esta passagem, esse momento aqui, está se referindo que a igreja não estará aqui na grande tribulação. E quando nós vamos à palavra mundo aqui, porque a Bíblia no Novo Testamento foi toda escrita em grego, a palavra mundo tem dois significados no grego. Oikumene, que quer dizer terra habitada, e também cosmos, que quer dizer o mundo todo. Quando nós partimos do princípio que aqui está se referindo a terra habitada ou o mundo todo, está se referindo que a igreja, ela não está presente, porque a igreja, ela perseverou, ela manteve-se fiel às 7 cartas, está dizendo que todas elas, tem alguns que têm alguns critérios de absorção, tem alguns critérios de chamada de atenção, mas em todas elas está dizendo ao que vencer, ou seja, em meio a todas elas, há possibilidade de vencer se voltar aos caminhos do Senhor. Então, quando nós partimos desse princípio, que nós estamos aqui, porque nós cremos que a igreja, ela não estará nesse período, é porque nós regozijamos na presença de Deus, e sabemos que na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da luta, o Senhor está conosco. Mas neste período, que é o período de grande dor, de grande aflição, a igreja, ela estará sendo recompensada por ter afastado-se do mal, por ter mantido a firmeza, por ter mantido fiel na presença de Deus durante todos os tempos, durante todas as lutas, lágrimas, dores, mas você não renunciou, você não saiu dos caminhos, você permaneceu firme, e por essa razão você tem direito a um momento de glória na presença de Deus. Então, quando nós partimos desse princípio, essa é a grande questão. Aonde estará a igreja então, pastor? Aonde estará a igreja na grande tribulação? Aí nós vamos para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que haverá umas bodas do Cordeiro. Quando Jesus dá a última declaração na cruz do Calvário, eu vou falar sobre isso. Quando Jesus dá a última declaração na cruz do Calvário, ele deu 7. Na última declaração da cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele sucumbiu e morreu. Só que Jesus agora, segundo o que nós vamos entender aqui, Jesus desce ao Hades. E no Hades tinha 3 divisões. Tinha o lugar de tormento, tinha o grande abismo e tinha o seio de Abraão. No lugar de tormento é para aquelas pessoas que morriam sem prefigurar e sem acreditar em Deus. O grande abismo era intransponível, não tinha como ninguém passar de um lado para o outro. No seio de Abraão era onde estavam aquelas pessoas que morriam com a fé em Deus. Porque até então não havia salvação em Cristo, porque Cristo não tinha cumprido o seu propósito. Mas Jesus desce ao Hades, arrebanha todos que estão no seio de Abraão e inaugura um lugar chamado paraíso. Ele disse para o ladrão: hoje mesmo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, imagina a esperança para todas as pessoas. Por isso que a igreja do Senhor, ela não pode parar de pregar o evangelho. A igreja do Senhor não pode parar de anunciar as boas novas. A igreja do Senhor não pode não pode ficar cabisbaixa mediante a tudo que o mundo enfrenta, mediante a toda a situação. A igreja tem que levantar o estandarte e dizer: eu estou aqui, Senhor, para anunciar as boas novas e anunciar que há salvação para este mundo, há lugar específico para este mundo, e nós estamos aqui para cumprir o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então, pregar o evangelho, anunciar, é justamente isso. É tentar aliviar, tirar, que muitas outras pessoas possam passar por esse período. E quando será esse período, pastor? A Bíblia não diz. Nós não temos como dizer. Jesus, na sua humanidade, disse que nem ele saberia, só o Pai. Jesus sabia na sua divindade, na sua humanidade não. O que é interessante é que Jesus, ele vai deixar claro para os discípulos. Irmãos, lembra que quando Jesus falou para os discípulos que havia o joio de trigo e que não podia tirar naquele momento? Mas vai chegar um momento em que o trigo será tirado. E este momento é o momento do arrebatamento da igreja, onde que é tirado o trigo, ficado só o joio. Esse momento que é da grande tribulação, a igreja não vai estar aqui presenciando. A igreja estará fazendo algo específico que está na palavra de Deus, que será os galardões. A igreja será recompensada. Enquanto há tortura, enquanto há dor, enquanto há tormento aqui na terra, a igreja do Senhor está sendo recompensada. Por quê, pastor? Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 10. A Bíblia vai dizer que Deus não é injusto. Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fazem, para esquecer do trabalho que a igreja serviu, para esquecer do trabalho que a igreja esteve aqui. Deus não é injusto. Ou seja, irmãos, como que Deus pode julgar ímpios e homens e mulheres que não negaram a sua fé da mesma forma na grande tribulação? Não, Deus não é injusto. Deus vai estar recompensando aquelas pessoas que permaneceram firmes na presença dEle, abandonando o pecado, abandonando a maldade e ficando fiel à sua palavra. Deus não é injusto. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do trabalho que vocês fazem, do trabalho que você está na Bíblia, Hebreus 6:10. Aí depois nós temos que entender que Deus também, lá em Colossenses 3:24, eu vou receber galardão. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, sabendo que do Senhor é que vem a recompensa. Que maravilha, né? Às vezes nós esquecemos, nós fazemos as coisas, e a mente humana é falha. Às vezes outras pessoas, você faz as coisas e a gente não lembra. Mas Deus não se esquece de nada que você faz na obra dele. Ele lembra de todas as coisas. Então essa é a grande recompensa. Então essa aliança que o Senhor tem, depois que ele cumpre todo o seu propósito, aí vem essa eterna aliança. Ele cumpriu. Aí Apocalipse 19:7 vai dizer: regozijemo-nos e alegremos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E por que é difícil às vezes nós entendermos isso? Às vezes não entendermos de um contexto só histórico. Porque o livro de Apocalipse, irmãos, é um livro que você não pode ler de forma estática. É igual aos primeiros capítulos de Gênesis. Você não pode ler o capítulo de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, de forma estática, parado. Não, a sua mente tem que ir e voltar, porque é um livro muito profundo. O livro de Apocalipse você não pode ler de forma estática. Você tem que ler o livro de Apocalipse sabendo que existe vários pontos de ligação. Você tem que ir e voltar, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. O livro de Apocalipse ele traz muita alegoria, traz muita metáfora, parábola, prosopopeia, muitas figuras de linguagem, que faz com que, não é que fique mais difícil o texto, mas é que João ele tem que trazer de uma forma o que ele viu no céu para explicar na terra. Então não era uma tarefa tão fácil, mas uma coisa é certa: o Espírito Santo consegue nos elucidar, nos ajudar a entender o princípio da salvação. Ficou claro, Jesus veio para salvar, a obra expiatória ficou clara, nenhum pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A obra da redenção ficou clara no sangue da cruz. O restante, que pode parecer mistério obscuro, são coisas que a gente pode ir aprendendo, mas uma coisa é certa: ele virá buscar a sua igreja, vai enxugar as lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Ele vai enxugar da sua face todas as lágrimas e vai te galardoar por você permanecer firme na presença dele, sabendo que a esperança maior está nele.
Glória a Deus. E é isso que nós vivemos. E é isso que nós damos graças ao Senhor. Então, quando nós partimos desse princípio que nós não estaremos aqui nesse grande período, irmãos, de grandes dores, é porque, como tudo que acontece, o anticristo, né? A Bíblia diz que o anticristo, o espírito do anticristo, ele reina. Ele reina de uma forma indireta, mas ele está no mundo, afrontando a igreja, nos lugares, em alguns lugares terríveis que nós vemos aí, nas notícias terríveis que a gente vê aí. Isso é o espírito do anticristo. Mas o anticristo ainda não se manifestou. A Bíblia diz que ele não pode se manifestar ainda, porque tem um que o impede. Alguns teólogos falam que é a igreja, outros falam que é o Espírito Santo. Então, tem um que o impede. Então, ele não pode manifestar ainda, porque há um que o impede, a igreja, né, missionária? A igreja. Então, quando a igreja será arrebatada, sim, aí ele vai ter a possibilidade. Por essa razão, mais uma forma que nós acreditamos que na grande tribulação a igreja não vai estar presente. Então, irmãos, quando nós partimos desse princípio, todas as coisas ficam mais claras quando nós entendemos as alianças do Senhor, quando nós entendemos as dispensações. Dentro do termo teológico, né, talvez fica confuso para algumas pessoas, esses termos dispensacionalistas, as alianças, as dispensações, mas isso é para a gente entender nessa nova aliança, porque todas as alianças foram quebradas de alguma forma. Mas essa aliança em Cristo não tem como ser quebrada. E não existe mais aliança para ser feita. Não existe mais nenhuma aliança. Não existe mais nenhum remendo em nada. Não, a aliança em Cristo, ela é cabal, absoluta. Está perfeita, acabou. É só em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho aliança com Deus. Se eu tenho aliança com Deus, eu reinarei com Ele quando Ele vier. Então, se Ele vem, se eu estou com aliança, Ele reinará comigo e eu reinarei com Ele. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 14. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E reinarão também os que se encontrarão com Ele, os eleitos e fiéis. Agora eu pergunto, quem são os eleitos e fiéis que reinará com Jesus? É a igreja do Senhor. Os eleitos e fiéis, aqueles que permanecem fiéis. Então, meus amados, falar da grande tribulação é uma expectativa para a igreja, porque eu sei que nós enfrentaremos, sim. Jesus disse em Mateus 24 que aconteceriam coisas terríveis, estão acontecendo. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nações, terremotos, maremotos, guerras, nações contra nações. A gente está vendo aí, está no culminar de uma grande guerra, e a gente pensa que e todo mundo quer um acordo de paz, e a gente está vendo como que o mundo está sendo canalizado para todas essas coisas. Mas sabe o que Jesus disse? Que não seria o fim, seriam só os princípios das dores. Por quê? Porque isso é o prenúncio, como é o tempo que a figueira está amadurecendo, a figueira está se clareando para as coisas que irão de acontecer. Então não é o fim. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que ficar com medo? Eu tenho que ficar amedrontado com tudo isso? Qual a minha atitude? A sua atitude é de andar de cabeça erguida, sabendo que Deus não perdeu o controle de nada, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele está sentado. O profeta Isaías viu Ele assentado. O profeta Isaías estava desesperado, via situações. Capítulo de Isaías, a gente vê que Isaías estava desesperado, porque naquele ano estava acontecendo um monte de coisas, e ele chega e morre o rei Uzias, ele está desesperado, e ele chega na igreja desesperado. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver Isaías dizendo: ai de ti, ai de vós, ai das nações, ai da terra. Capítulo 5 em diante, Isaías fala: ai de mim. E aí, naquele dia, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, imagina agora o que Deus estava querendo dizer para Isaías. Parece que está tudo fora de lugar, né? Parece que as placas tectônicas fugiram dos seus pés, é isso? Parece que
tanta luta na tua vida, parece que não, mas eu tenho o controle de todas as coisas. Eu estou assentado. Assentado fala de domínio, fala de poder. Assentado fala de capacidade, fala de absoluta soberania. E é tão interessante, irmão, Isaías 57:15, se não me falha a memória, está dizendo assim: assim diz o alto e sublime, que habita num trono de glória, mas que também habita num coração contrito, quebrantado, para dar força, vigor, para dar alento e vivificar o espírito. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu habito num trono de glória, mas também habito num coração contrito. Eu habito num trono de glória inacessível, mas também habito dentro de um coração quebrantado, que busca a minha presença. Então, por essa razão, a gente tem que perseverar, igreja. A gente tem que perseverar. A gente tem que continuar levantando o estandarte do Evangelho. Eu dei uma aula sobre missiologia, e tem duas coisas que eu queria falar aqui, que tem a ver também, porque sobre a tribulação, a grande tribulação, que é sobre igreja e evangelho. A igreja, a primeira vez que foi usada a palavra igreja, foi no ano 200 antes de Cristo. Desculpa, 200 anos antes de Cristo, não é no ano 200. A primeira vez que foi usada a palavra igreja foi 200 anos antes de Cristo, na Grécia. E os gregos tinham 3 lugares que era dividido o mundo grego na época: Acrópole, Metrópole e Necrópole. Hoje em dia é a mesma coisa. A Acrópole é onde reunia os deuses, semideuses e também os grandes homens da cúpula. Este grupo se reunia na Acrópole para decidir tudo sobre o povo. Este grupo tinha autoridade máxima sobre todos. Aquele grupo que se reunia, que era chamado de eclésia, igreja em grego, era o que tinha autoridade máxima sobre todas, as decisões todas. Quando Jesus vai dizer para Pedro que ele edificaria a igreja, ele estava dizendo assim: olha, eu vou edificar a igreja e vou dar autoridade para ela, mas eu não vou dar autoridade humana. Eu não vou dar autoridade como os gregos dão. Eu vou dar autoridade divina para a minha igreja. Eu vou dar autoridade vinda do céu para a minha igreja. Então, o que minha igreja fizer em prol do meu reino vai avançar, vai prosperar, porque eu tenho autoridade outorgada para a minha igreja. Então, entenda, a igreja tem autoridade. A igreja não pode sucumbir ao mundo. A igreja tem autoridade máxima sobre o mundo. Essa autoridade foi dada pelo próprio Jesus. E o evangelho foi usado pela primeira vez 46 anos antes de Cristo, quando o rei Otaviano, o governador, ele assume o trono e manda espalhar para todo o Império Romano. Manda dizer que o novo rei assumiu, que o Império Romano continua firme, que o poder do mal não venceu, porque assassinaram Júlio César, não venceu. Manda dizer que tem um novo rei assentado. Manda dizer que o império permanece firme. Quando Jesus manda anunciar o evangelho, ele está dizendo assim: fala para o povo, anuncia que tem um novo rei assentado num trono de glória. O império divino continua firme. Satanás não venceu. Satanás tentou destruir lá desde o jardim do Éden, mas ele não destruiu. O império continua. O império, o divino, Deus continua no controle. Há um novo rei no comando. Um novo rei que Satanás achava que tinha vencido, que tinha usurpado. Não, o reino continua estabelecido na minha presença. Então, igreja tem autoridade, evangelho tem poder. Então, se eu sou da igreja, se eu pertenço à igreja, a igreja não no sentido denominacional, igreja de Cristo, então você tem que olhar para dentro de si e falar assim: eu tenho autoridade outorgada por Deus. E se eu prego o evangelho, eu prego com audácia, com verdade. E se eu anuncio o evangelho, eu estou tirando cada vez mais pessoas de passar por um momento que eu não sei quando será, mas de um momento de grande dor e aflição. Às vezes, irmãos, essa mensagem ela tem que impactar as nossas vidas, porque realmente
Muitas vezes a gente está na igreja e a gente não entende o plano de salvação. Nós não entendemos o plano da expiação do Senhor. O que o Senhor fez foi algo maravilhoso. Ele nos tornou imagem e semelhança. Ele voltou a nos dar essa nova imagem. Então eu pergunto aos irmãos, como que agora você e eu, que verdadeiramente somos imagem e semelhança de Deus, vamos ser julgados da mesma forma daqueles que não aderiram, daqueles que não professaram, daqueles que não aceitaram a Jesus? A Bíblia diz que, lá em Efésios, que pela natureza humana do homem, nós merecemos a ira de Deus. Paulo escreve isso aos Efésios. Mas Paulo vai dizer também lá em Coríntios que e também em Romanos, que pela misericórdia, pela graça de Deus, em Jesus Cristo, nós nos tornamos imagem do seu Filho. Entenda isso. Quando Jesus olha para uma pessoa, Deus do céu olha para uma pessoa sem Cristo, Ele olha com ira. Mas se essa pessoa aceitou a Jesus, é como se Jesus entrasse na frente e Deus visse a imagem do seu Filho. E aí não é mais com ira, é com amor. Então por essa razão que quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos dizendo para a pessoa, quer que Jesus fique na tua frente, quer que Jesus transforme você na imagem. Por que é importante isso, pastor? Que nós nos tornemos imagem do Filho de Deus. Porque no pecado nós perdemos o quê? Perdemos a imagem de Deus. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas por causa do pecado nós perdemos. Então falar da grande tribulação é isso. É nós regozijarmos que nós estamos no caminho certo. Direcionados pelo Senhor. Direcionados pela sua palavra. Para que nesses grandes dias, no que há de vir, a igreja esteja preparada, anunciando o Evangelho, preparada para subir com o nosso Senhor. Paulo disse que a nossa esperança tem que estar em Cristo. A nossa esperança não pode ser outra coisa. E se for outra coisa, nós somos mais miseráveis deste mundo. A esperança nossa é no Senhor. Não é no novo governador que vai assumir. Não é no novo presidente. Não é na nova política. Não é na nova sanção de paz. Não, a nossa esperança está em Cristo. É Ele a esperança maior. E aí, irmãos, como a gente fala de nova aliança, Jesus, ele veio de uma forma maravilhosa. Ele se entregou de uma forma plena para as nossas vidas. E tudo que Jesus fez foi perfeito aqui na terra. Tudo que Ele fez para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna está de acordo com a sua promessa. Lá em 1 João, numa das primeiras cartas de João, vai dizer assim: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Agora, como que tem pessoas, eu já falei com alguns, pastor Júlio, que acredita, e aí nós não entramos em debate teológico, que eles acreditam que Jesus é tão misericordioso que eu posso negligenciar essa salvação durante o tempo que eu quiser aqui, porque na grande tribulação eu vou ter a oportunidade de aceitá-lo novamente. A minha pergunta é: você quer correr esse risco? A pergunta é: você quer correr esse risco? A pessoa quer, não, eu vou ter a segunda chance na grande tribulação. A pergunta é: se com a graça do Espírito Santo, se com o amor estendido de Deus no meio da igreja, muitas pessoas não aceitam, imagina a chance que terá na grande tribulação. Eu não quero estar aqui na grande tribulação. Eu tenho certeza que a igreja do Senhor não estará aqui. Nós seremos arrancados dessa terra. Nós seremos arrancados dessa terra. Nós participaremos das bodas do Cordeiro. E nós receberemos os galardões do Senhor pela recompensa de tudo que nós fizemos aqui em prol ao seu reino. Glória a Deus. Essa é a esperança da igreja. E aí, meus amados, como a obra do Senhor, estamos no culto de Santa Ceia, é maravilhoso. Porque a Santa Ceia, ela representa 3 etapas do processo que Jesus fez.
O processo do passado, para nós relembrarmos o que Ele fez. Do presente, para recordar, para analisarmos aonde estamos. E do futuro, para colocarmos a nossa projeção aonde nós estaremos com Ele. Então a Santa Ceia, ela representa tudo isso. E falar da grande tribulação junto com a Santa Ceia, porque justamente foi essa junção de todas essas coisas que Jesus estava alertando para os discípulos. Tipo assim, olha, vocês enfrentarão os leões, vocês enfrentarão o Império Romano, vocês enfrentarão a cúpula dos governos, o pretório romano, enfrentarão soldados, enfrentarão o judaísmo, enfrentarão os judeus, enfrentarão os gentios, enfrentarão os gregos, os romanos. Mas não se preocupe, que do alto vocês serão revestidos de poder. Agora você, Pedro, você foge até de uma escrava, foge até de um servo, você está fugindo, você até me negou 3 vezes. Mas Pedro, o dia que você receber a autoridade vinda do alto, Pedro, você vai enfrentar a morte até de cabeça para baixo. Porque você vai enfrentar tudo, Pedro. Porque com a autoridade que eu dou para a minha igreja, Pedro, nada pode prevalecer contra a minha igreja, Pedro. Aleluia. E Jesus estava dizendo isso de uma forma tão simples, irmãos, para os corações dos discípulos. E ele disse assim, olha, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. Mas vocês enfrentarão todas as coisas em prol do meu nome. Mas é garantido para cada um de vocês uma recompensa. Isso não é utopia, irmãos. Entenda isso. Às vezes as pessoas loucas, né, pensam que nós somos loucos por pregar, por anunciar a palavra. Foi por essa razão que Paulo, quando ele chega em Atenas, ele vai ver que as pessoas não entendiam. E ele vê lá cultuando vários deuses. Ele vê um lá que é desconhecido. E ele aproveita, porque existe uma história sobre isso. Não vou pregar sobre isso. Mas Paulo, ele prega para os gregos que entendiam de mitologia de uma forma maravilhosa. Ele chega em Atenas, e você vê lá no capítulo 17 de Atos. Paulo chega em Atenas pregando para os estoicos e os epicureus, que não entendiam um pouco de filosofia, mas Paulo começou a pregar a sabedoria de Deus. E Paulo começou a pregar de uma forma tão maravilhosa que o pessoal falou assim, não, vamos pegar esse homem e levar ele para onde? O Areópago. Vamos levar ele para lá. O Areópago, irmãos, só pregava os grandes filósofos. Paulo foi o primeiro cristão a pregar no Areópago de Atenas. E quando ele prega, ele estava pregando Jesus. Imagina Paulo falando para aqueles homens, aquelas pessoas, todos cheios de mitologia e de filosofia grega. Paulo diz assim, olha, aquele que foi manifesto na carne, justificado no Espírito, contemplado entre os anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido lá em cima da glória. Esse é Jesus. Ele morreu, ressuscitou e ele virá buscar o povo seu, buscar aqueles que professam o teu nome. É esse que eu estou falando. Ele morreu, o seu sangue é o sangue precioso. Paulo vai dizer, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E Paulo pregando Jesus de uma forma maravilhosa para gregos, para judeus. E quando eles ouvem, a Bíblia vai dizer, Atos 17, versículo de número 34, um dos chefes do Areópago aceita Jesus. Imagina agora o grande filósofo. Não resisto isso. Eu quero fazer parte desse povo que vai estar aqui, desse povo que vai viver aqui uma nova dimensão de glória e de poder. A Bíblia diz que uma mulher chamada Damares também aceita, não sei quem que é ela, mas está na Bíblia. Aceita, fazia parte do Areópago. Irmãos, sabe o que é isso? É a autoridade que Deus nos deu para anunciar e pregar a palavra de Deus. E quando nós estamos falando de aliança, estou terminando. Jesus, ele vem, e aí ele vai para a cruz do Calvário. Escuta isso. Em Isaías capítulo de número 53, verso 7. A Bíblia vai dizer que ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo. E como ovelha ele não abriu a sua boca. Os romanos eram cruéis na crucificação. Os romanos eles criaram uma forma de crucificar terrível. A crucificação não existia há muito tempo pelos fenícios, gregos, ou pelos egípcios, fenícios, os persas, os assírios. Mas os romanos criaram a crucificação com o flagelo. A pior morte que podia existir. Então eles flagelavam a pessoa para ela entregar outras pessoas. Como Jesus não tinha ninguém para entregar,
Ele ficou calado até diante de Herodes. Mal falou diante de Pilatos. E ele foi levado ao matadouro. Foi levado à cruz. E Jesus não abriu a sua boca. Mas escuta isso. Mas na cruz do Calvário, para cumprir a aliança, para cumprir o que nós estamos pregando aqui, sobre a igreja não vai permanecer na tribulação, porque o sofrimento de Jesus faz justo a isso. Então Jesus agora ele dá 7 declarações na cruz do Calvário. 7. Estou terminando. A primeira declaração de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele foi enxovalhado, foi chicoteado. A Bíblia diz que ele levou centenas de chicotadas. Não foi 40 menos 9, que 40 é para os judeus. Os romanos não entendiam disso. Eles chicotearam Jesus. Jesus sofreu de pneumotórax. O seu pulmão encheu de sangue. Jesus não conseguia respirar. E ele foi levado. E na cruz do Calvário, os pregos, 12 centímetros, feito um triângulo. Jesus estava agonizando, sua face cheia de sangue. João estava no pé da cruz olhando para ele. Muitas pessoas não estavam nem acreditando em tanta tortura. Passava na vida do mestre. E mesmo depois de enxovalhado, chicotalhado, esbofeteado, rasgar as suas vestes, Jesus na cruz do Calvário, ele dá a primeira declaração. Ele olha para todo aquele povo e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina o grau de amor de uma pessoa que não consegue nem respirar, ainda esboçar amor sobre os seus algozes. A segunda declaração de Jesus, nós já falamos sobre isso. Ele vai olhar para aquele ladrão da cruz e vai dizer assim: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso foi inaugurado. Imagina agora, meu irmão Diego, o ladrão da cruz entrando no paraíso. Você já parou para analisar isso? Ele inaugurou o paraíso. Ele não passou na tribulação. Ele não passou, ele entrou direto. Imagina ele entrando. Pedro e João. Então, os discípulos. Então, o que esse cara está fazendo aqui? Imagina aqueles homens que morreram professando a fé, que conheciam ele. Imagina os discípulos, alguns que morreram antes dele. Imagina, Pedro não estava lá ainda, estou falando dos discípulos, a prefiguração do futuro. Imagina aquelas pessoas. Imagina aquelas pessoas que chegaram ali e o ladrão da cruz entrando com Jesus. Imagina o ladrão assim: olha, não sei nada, fala com ele que me trouxe para cá. Eu arrependi no último minuto do segundo tempo, mas ele é grandioso e amoroso em misericórdia. Entrou. Terceira declaração de Jesus na cruz, ele olha para lá para baixo e vê Maria, e vê João. E ele vai dizer assim: mulher, eis aí o teu filho, não sou mais eu. Eis aí a tua mãe. Jesus está dizendo: cuida dela, porque José tinha morrido. Os irmãos de Jesus não sabíamos onde estava, a Bíblia não diz. E Jesus está aqui querendo um laço de amizade, de amor, de fraternal. E João ficou até o final de tudo. A Bíblia diz que foi o único discípulo que ficou, foi João. O único ficou. E João ficou porque ele olhou para Jesus e falou assim: ele não é assim. Eu já vi ele glorificado. Lá no Monte da Transfiguração, eu vi ele cheio de brilho. Eu vi ele cheio de glória. Ele não é assim. Imagina. A quarta declaração de Jesus, ele está dizendo assim, ele vai dizer para o Pai: Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Segundo os teólogos, há uma lacuna ali entre Deus, alguns segundos, porque naquele momento está culminando todos os pecados do mundo em Jesus Cristo. Os pecados anteriores, o do presente e o do futuro. A quinta declaração, estou terminando. A quinta declaração de Jesus, ele diz: tenho sede. E por quê, pastor? Que declaração é essa? Tenho sede. Essa declaração tem muito sentido, irmãos. Porque quando Jesus ele disse: tenho sede, era quase 3 da tarde. Ele está desde a meia-noite do dia anterior sem tomar água. No calor da Palestina, ele estava completamente desidratado. Ele disse: eu tenho sede. Quem tem sede é porque está com o corpo sedento, está com a desidratação. E era 3 da tarde. Jesus disse: eu tenho sede. E por que Jesus disse? Para cumprir uma profecia lá de Salmo: na minha sede deram fel. Só que o interessante de tudo isso não foi só isso. Foi Jesus disse: eu tenho sede. Mais tarde,
o centurião, ele vai quebrar os ossos para as pessoas morrerem mais rápido. Mas quando chega em Jesus, ele não quebra o osso nenhum. Se cumpre mais uma profecia: nenhum dos teus ossos será quebrado. Mas ele enfia a lança no peito de Jesus. E o que sai, pastor Júlio? Sai água e sangue. Jesus estava com sede, irmãos. Mas sai água e sangue de forma visível. Dá para vocês entenderem o milagre? Mas o milagre não é só isso. Os judeus entendiam de água e de sangue. Sangue representa expiação e perdão de pecados. Água representa a purificação e uma nova vida. Jesus diz assim: olha, com o meu sangue eu perdoo todos os vossos pecados, e com a minha água eu vos dou uma nova vida, uma nova maneira de viver. Sexta declaração, estou terminando para a gente ir para a ceia. Estou falando da grande tribulação, para os irmãos entenderem sobre essa aliança. Sexta declaração, Jesus vai dizer assim: olha, está consumado. Está consumado. A palavra consumado no grego está dizendo assim: não há dívida nenhuma. Essa palavra era usada quando os grandes mercadores iam para as cidades. E eles chegavam naquelas tendas, naquelas vivendas, tendas, e perguntavam: quem é que deve muito aqui? Aí o dono da tenda falava assim: tem um senhor aqui que é um pobre, ele deve muito, ele não tem condições de pagar. E essa pessoa pagava e selava. Consumado. No dia seguinte, essa pessoa ia lá tentar pagar e falava assim: olha, eu estou aqui devendo, mas eu não consigo pagar tudo, eu vou pagar só uma pequena parte. E o dono daquela mercearia ou daquele lugar falava assim: você não deve mais nada. Alguém pagou por você. Você não teria condições de pagar. E essa pessoa percebeu que não teria condições, mas ele pagou o preço por você. Quando Jesus diz está consumado, ele diz assim: olha, vocês não têm condições de pagar o preço do vosso pecado, mas eu tenho. O meu sangue cobre, pera e paga e tira todo o pecado do mundo. Está consumado, não deve mais nada. E para terminar, a última declaração de Cristo, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Imagina isso, irmãos. Jesus falou isso. Aconteceu várias coisas: sepulcros se abrem, rochas se fendam, o véu do templo é rasgado, há sepulcros se abrem, há pessoas que ressurgem e começam a andar. A Bíblia diz que muitos ressurgiram. Imagina tudo isso acontecendo. Naquele momento, os céus se fecham. O centurião que veio aquilo, ele fala assim, ele olha e fala assim: eu já crucifiquei milhares de pessoas aqui neste lugar. Eu já crucifiquei milhares de pessoas. Anualmente eu faço isso, mas nunca aconteceu o que está acontecendo agora com este homem. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. E por todas essas coisas, por tudo isso que está acontecendo, Jesus, ele cumpre a sua aliança. E por essa profecia, por esse cumprimento, é que a igreja do Senhor, creio em algumas passagens, são muitas passagens, que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Nós seremos arrebatados, nós seremos arrancados dessa terra para reinar com o Senhor, para regozijar com Ele, receber o galardão que a igreja merece. Que nós estamos aqui porque nós perseveramos e continuaremos firmes até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Aleluia, amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Grupo de louvor, se for orar, adorar o Senhor. Louvado seja